coração está o seu tesouro. E numa outra passagem, Jesus diz: não ajuntais tesouros na terra, mas ajuntais tesouros no céu. Então, eu posso estar com o meu coração na terra e eu posso estar com o meu coração no céu. Tem gente que nunca foi no céu, mas já vive o céu na terra. Pegou aí? Gente, eu estou sentindo a presença dele aqui, tá? Tem gente que não foi ao terceiro céu como João, mas consegue atrair o céu à terra. Por quê? É um verdadeiro adorador e é esse que o Pai procura. O Pai está lá no trono olhando para a terra, procurando os verdadeiros adoradores, que adoram o Espírito em verdade. E quando ele encontra o verdadeiro adorador, o trono dele se manifesta na terra, irmãos. Então eu e você temos o poder de conectar o céu com a terra com o céu, e isso fala do nosso caráter, isso fala dos nossos comportamentos. Você pode sentir a presença de Deus dentro da sua casa, você pode ser tomado em espírito dentro do seu quarto, até mesmo tomando banho, cantando, né? Porque às vezes nós nos tornamos, né, Fernanda Brum, Exla, no banheiro das nossas casas, né? André Valadão, né, worship lá e tal, né, Alessandro Vilas Boas, aí nós começamos a cantar lá no banheiro e tal, aí a gente pensa, né, nossa, eu acho que eu estou cantando bem, né? Não é assim? Eu acho que eu estou cantando muito. Aí você começa a cantar no banheiro da sua casa, tomando banho, e de repente o Espírito Santo te visita, irmãos. Ah, pastor, mas eu não estou com a roupa decente para isso. Gente, o Espírito Santo é Espírito. Roupa é para nós, irmãos. E outra coisa, o Espírito Santo é assexuado. O que significa? Que ele não tem sexo. Por muitos anos, a igreja discriminava as mulheres. Não, as mulheres pregam embaixo, os homens em cima. Se a irmã está com a autoridade da palavra e se é o Espírito que usa ela, o mesmo Espírito que usa o pastor Gustavo, usa a Bia, usa a Rosângela, usa a Berenice. Então, qual diferença tem? Só porque um é homem, o outro é mulher? Só porque o homem nasceu com alguns privilégios a mais, né? Porque as mulheres, coitadas, sofrem. Ainda mais quando está naqueles dias. Nossa, Deus, eu vejo lá em casa a Carol sofrendo. Só que Deus foi bom lá dentro de casa, né? Que deu para ela 2 homens. Aí ela olha, meus filhos, vocês foram abençoados. Vocês nasceram homem, não nasceram mulher. Porque, ó, eu faço tudo aqui dentro de casa, não tem uma menina para me ajudar. Eu estou profetizando uma menina lá dentro de casa. Só que ela está repreendendo. Ela está repreendendo, Júlio. Mas, quem sabe? Isso daí é só para descontrair, gente. Mas o que eu quero dizer para vocês é essa verdade. Por que o caráter é importante? Porque Deus vê a intenção do coração, aquilo que está oculto diante dos olhos da pessoa. O caráter também é importante porque o caráter revela aquilo que está dentro. Então, o interior revela no exterior. E o caráter é importante porque revela se somos verdadeiros discípulos ou se somos falsos. Porque os falsos foram embora. Quando a Bíblia diz que Jesus deu um sermão duro, o texto diz, e alguns discípulos foram embora, não diz multidão. Está escrito aí. Ficaram só os 12. E Jesus estava igual a irmã Maria. Parece que ele veio direto do Nordeste, estava um cabra arretado. E falou, se vocês quiserem ir embora, pode ir também, que aqui eu não vou mudar a palavra não, é isso mesmo. Aí Pedro falou, Senhor, calma aí, está pegando duro, pesado, mas para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Esse é o verdadeiro discípulo. Se Jesus cura, Jesus é Jesus, irmãos. Mas se ele não curar, ele deixa de ser Deus? Não. Se Jesus abrir a porta, ele é Deus? E se ele fechar, ele continua sendo Deus? Sim. Então eu vou questionar, vou reclamar só porque ele abriu ou porque ele fechou? Se eu sou um verdadeiro discípulo, eu preciso entender que mesmo na escassez, ele tem milagre com rede, mas ele também tem milagre com vara de pescar. Pegou aí, né? Olha para quem está do seu lado e fala para esta pessoa, o mesmo Jesus que tem milagre com rede,
Também tem milagre com vara de pescar. E ambos são o que, Davi? Milagre. Não deixa de ser milagre. Estou falando do mesmo personagem, tá, Pedro? Jesus fez milagre com rede. Pedro, lança a rede. Lançaram a rede, veio cheio de peixe, o barco quase se rompeu. O mesmo Pedro que evidenciou um milagre com rede, é o mesmo Pedro que teve milagre com vara de pescar. Estava chegando lá no templo, lá, aí pediram moedas para entrar em posse. Jesus falou, Pedro, vai ali no mar, o primeiro peixe que você pegar, dentro da boca dele tem uma moeda. Paga para mim e para você que nós vamos entrar. Aí ele foi lá com a varinha de pescar, pegou um peixe. É milagre. O mesmo Pedro que evidenciou milagre com rede é o mesmo Pedro que também viveu milagre com vara de pescar. Milagre é milagre, irmãos. E Jesus continua sendo Jesus. Então, o caráter é importante por causa disso. Porque o caráter, Samuel, revela se somos verdadeiros discípulos ou se somos falsos. Então, para gravar, tá, gente? Isso é pedagógico. A Carol está estudando pedagogia e eu estou estudando psicopedagogia. Tá? Eu estou indo empurrando, mas eu estou indo. Vamos lá, já fizemos aí quase 7 meses. Eu estou empurrando. Isso está dentro do campo da pedagogia. Quanto mais a gente repete, mais a nossa mente grava. Então, olha para quem está do seu lado e diga para esta pessoa: o caráter revela se somos verdadeiros discípulos ou se somos falsos discípulos. Amém? Vamos para o ponto 2 aqui, tópico 2. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Pode falar, Samuel. É 4 tópicos, varão. É 4 tópicos. O tópico tem uns subtópicos. Viu? Ué. Eu falei do tópico 1 com os subtópicos. Com o ponto 1 e o ponto 2 do tópico 1. Agora eu estou no tópico 2. O tópico 2. Tópico 2. Marcas de um caráter que agrada a Deus. Agora eu vou falar de forma prática, tá? Marcas de um caráter que agrada a Deus. Ponto 1. Integridade. É uma das marcas do caráter que agrada a Deus. Integridade. A palavra integridade no grego significa sincera ou sinceridade, verdade. Esta palavra nasceu no tempo antigo, onde os comerciantes criaram uma técnica para eles potencializarem a força do comércio e para não terem prejuízos na venda dos seus materiais. O que os comerciantes faziam? Guarda isso que é forte, tá, PC? Eu sei que você vai pregar quinta-feira que vem, você vai pregar tudo que eu estou ensinando hoje. Guarda aí que é forte. Vamos lá. O que os comerciantes faziam, Maria? Vamos pegar aí um comerciante de vasos, Júlio. Camarada é um oleiro, faz vasos. E na época, o trabalho era tudo manual, não tinha um mecanismo, as máquinas não eram robotizadas como hoje, então era tudo manual. Tá lá o oleiro fazendo o vaso, beleza. Fez o vaso, passou por todo o processo, Samuel 1 e Samuel 2, tal, passou por todo o processo, beleza. Colocou no fogo, o vaso estava lá na roda, fez, modelou o vaso está pronto, ele colocou no fogo. Só que talvez aquele barro não teve uma consistência exata, uma liga. E quando ele vai ao fogo, há algumas rachaduras no vaso. Para ele não voltar no processo lá no início de todo o processo, o que alguns comerciantes faziam? Pegava um pouquinho do barro, da argila, passava naquela rachadura, por dentro e por fora. Deixava secar a raiz. Aí eles vinham e pintavam o vaso. A tinta, Ana Luísa, encobria o vaso, tampava a rachadura e deixava o vaso bonito, aqueles vasos pintados, colorido e tal. Quem não conhecia, Caio, comprava pela aparência. Nossa, que vaso bonito! Olha, o vermelho misturado com o amarelo.
dando um degradê pro laranja, ó, meio azulado, que coisa linda e tal, ó, que coisa incrível. Quem não conhecia, comprava pela aparência. Chegando em casa, com o tempo de uso, aquela rachadura ia se mostrando. E o vaso, com o tempo, se quebrava, porque o vaso estava rachado. Só que outras pessoas que tinham conhecimento, olha como é que o conhecimento é importante. Outras pessoas, Kaique, que tinham conhecimento, antes deles comprarem o vaso, Maria, eles pegavam o vaso, eles nunca compravam na noite ou entardecer. É igual o carro, tá? Quando você vai fazer negócio com carro aí, não vai à noite não, porque à noite você não vê arranhão, você não vê amassado, né? Dá uma tapeada, parece que o carro tá bonito. Vai de dia, aí você vê um amassadinho, um arranhão. É igual o carro, não vai nessa onda não. É igual o celular, não cai no conto do André não. Você compra o celular, aí tá lá. É igual o iPhone. Tô falando de caráter, é igual o iPhone. Bateria 100%. Falei, caraca, o celular é novo, bateria 100%. Mas aí você vai, pega os dados do iPhone, as informações, entra no site da Apple, aí aparece lá, celular já teve manutenção de bateria. Aí, André, faz comigo não. Então, quem conhece não é enganado. Ai, vocês gostaram, né? Quebrou isso tudo aqui agora, viu? Vamos lá. Quem conhece, por que eu estou brincando aqui? Porque quem conhece não é enganado, Leandro. O que essas pessoas que tinham conhecimento faziam, pastor Afonso? Eles pegavam um vaso durante o dia, aqueles que tinham uma boa aparência, e colocavam na exposição do sol. Quando o sol batia no vaso, o sol revelava se aquele vaso tinha cera ou não. Aí surgiu o termo sem cera, que vem a palavra sinceridade. Sinceridade se originou desse termo sem cera. Para melhorar o entendimento aí de vocês, sem maquiagem, sem mancha, de cara limpa, transparente. Isso é integridade. Isso é verdade, isso é sinceridade. Você ser transparente, sem cera, sem maquiagem, sem manchas. Né? Tem gente que usa máscaras, né? Essa palavra também nasceu dentro dessa cultura do vaso, mas no tempo grego também, alguns atores usavam algumas máscaras para fazer algumas peças de teatro, fazer coisas de palhaço. Aí quando eles saíam, né, do palco e chegava lá nos bastidores lá, né, na salinha lá, ele tirava a máscara, ele estava sem máscara, sem cera. Ali ele era quem ele era de verdade. Ele no palco poderia ser qualquer pessoa. Ele colocava a máscara do imperador, ele poderia imitar o imperador, mas ele não era o imperador. Ele era quem ele era quando ele estava fora do palco sem a máscara. Então isso é integridade, sinceridade. E o caráter que agrada a Deus é um caráter sincero. Davi pecou, gente. E o pecado de Davi, humanamente falando, é um pecado pesado. Ele cometeu um homicídio, ele caiu em adultério, mas quando ele foi confrontado pelo profeta, ele foi sincero. Ele rasgou o coração, ele disse, Senhor, pequei contra ti. Somente contra ti pequei. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Em pecado a minha mãe me gerou, mas me lava com isopo, com sangue, e eu ficarei mais branco do que a neve. Cria em mim, ó Deus. Esta palavra criar ali é a mesma palavra lá do início da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit bara. Essa palavra bara significa criar, trazer à existência o que não existe. Davi está dizendo, Senhor, se for necessário, arranca o meu coração e coloca um coração novo. Traz um coração novo, um coração que não existe. Traz à existência algo novo em mim. Tira esse coração e coloca um outro. Faz um transplante espiritual, mas cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim o espírito reto.
Não tires de mim a alegria da salvação. Ele foi sincero, ele foi verdadeiro. É esta oração que agrada a Deus, Karine. Às vezes nós queremos falar palavras bonitas para Deus, achando que Deus vai se impressionar com as nossas palavras. Tem gente que recebe oportunidade para orar, aí quer falar palavras que nem sabe qual é a tradução. Oh Deus! E fala uma palavra aí. Oh Senhor beneplácito da tua glória, indizível, inerrante e tal, e vai indo palavras que a pessoa não sabe nem qual é o significado. Está querendo impressionar as pessoas. Tem outros que mudam até a voz, irmãos. Oh, Jesus! Muda a voz. Está querendo impressionar Deus. Deus não se impressiona com a nossa performance. Deus não se impressiona com os nossos comportamentos hipócritas, como os fariseus, com as nossas obras. O fariseu batia no peito e dizia: eu sou dizimista, eu não sou como este publicano pecador, eu cumpro as leis. Mentira, cumpria nada. É 613 leis. É igual os judeus hoje. Estava vendo um debate entre um judeu e um pastor cristão. O judeu querendo quebrar o pastor cristão por causa, né, do monoteísmo lá, falando de Jesus. Aí o pastor quebrou ele dizendo: vocês preservam a lei, querem viver só na Torá. Não aceitam o Novo Testamento por causa de Jesus, mas vocês não cumprem as 613 leis. Porque a metade das 613 leis, para serem cumpridas, precisa ter o templo. E lá em Israel não tem templo. Como vocês vão cumprir a lei se lá não tem templo? Se lá não tem sacerdote? Se lá vocês não levam mais sacrifícios? Então não queira colocar um jugo que vocês mesmos não seguem. Aí o fariseu fazia isso. Ó Senhor, Jesus que diz isso. 2 subiram para orar no templo e o fariseu batia no peito: eu não sou igual este publicano pecador, na praça pública, querendo mostrar uma santidade. Aí o publicano, tadinho, nem sequer olhava para os céus. Em um ato de humilhação, com o rosto entre as pernas, ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, irmãos. Aí Jesus olha para os seus discípulos e faz uma pergunta: dos 2 que subiram para orar, qual deles desceu justificado? Às vezes nós queremos, às vezes não, nós precisamos ser íntegros, sinceros diante de Deus. Vai ter dia que você não vai ter palavras para orar. Você só vai chorar. Vai ter outro dia que o seu coração está tão envenenado que você quer agarrar o pescoço de alguém, mas aí você entra na oração e fala: Senhor, tira isso do meu coração. Ou tira ele do meu caminho, porque se eu ver ele amanhã, eu vou agarrar o pescoço dele. Eu não quero pecar, Senhor. Ô Senhor, tira, Senhor, essa seta do meu coração. Você tem que ser sincero, irmãos. Isso é oração. Por que Jesus, ele fala contra a reza, contra, né, os pagãos? Porque a reza é repetitiva. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. E oração não é repetição de palavras, é um coração quebrantado, é você falar o que está na sua alma, o que está dentro de você. Senhor, hoje eu não estou bem. Eu contei aqui, quando eu fui lá na Cris, né, no culto lá na casa dela, uma experiência que eu tive. Eu fui setado pelo inferno, uma força diabólica me setou, estava mal, para baixo, querendo desistir, querendo parar. Eu olhei para dentro da minha casa, ocupado com as coisas da igreja, resolvendo o problema dos outros. E na maioria das vezes, gente, às vezes quando eu e a Carol tem um pequeno atrito, porque nós não brigamos, glória a Deus, nós não brigamos mesmo. Mas quando temos um pequeno atrito, Júlia, a maioria dos atritos são assuntos relacionados à igreja, não é assuntos nossos, irmão. Às vezes é coisa de igreja que nós temos um pequeno atrito ali.
Aí eu olhava dentro da minha casa, via minha esposa, os meus filhos, a Carol, né, naquela correria com os dois, eu quase não tendo tempo, né, para poder ter uma qualidade de vida melhor, tendo o meu trabalho, tendo os meus recursos. O diabo setou minha mente falando: rapaz, você é novo, você tem 32 anos, para que ficar sofrendo aí na frente de igreja? Tem tanta gente querendo estar no seu lugar. Dá oportunidade para outra, aproveita a sua vida, aproveita as oportunidades que você tem, aproveita o crescimento dos seus filhos, a sua esposa. Daqui a pouco a idade chega, o tempo passa e tudo que você está fazendo não está sendo valorizado. Você ajuda e as pessoas falam mal, você faz e as pessoas falam mal. Eu fui setado, irmão, meu coração estava azedo, igual o de Asaf. Aí eu fui para a madrugada orar, falei: Senhor, eu não sou assim. Quando o Senhor me chamou, tinha alegria. Eu tenho prazer em estar na sua casa. Senhor, tira isso do meu coração. E de repente, Magno, eu ajoelhei e já não tinha palavras mais para falar. O fundo musical estava lá tocando lá na sala, eu ajoelhado sem palavras, falei: Senhor, eu não estou me reconhecendo, eu não sou essa pessoa que está pensando isso. Eu sei que eu estou sofrendo um ataque espiritual, mas tira isso do meu coração. E fiquei em silêncio, só aquela musiquinha de fundo. De repente o Espírito Santo me visitou, irmãos. Eu comecei a chorar, a chorar, a chorar. A minha alma se lavou. Eu me levantei já falando em mistério, já era um outro Gustavo. Isso aconteceu de quinta para sexta. Na sexta-feira eu fui na casa da Cris para apoiar lá, para cultuar com os irmãos, me botaram para pregar. Eu falei: gente, não vou pregar não, vou contar minha experiência dessa madrugada. Eu contei minha experiência em 10, 15 minutos. A glória de Deus desceu na casa lá, o culto foi acabar quase 10 horas da noite, o povo sendo renovado. Nunca mais, depois desse dia, essa seta me alcançou, mas eu tive que ir para a oração, irmãos. Se eu falasse que a Carol ia resolver alguma coisa, se eu falasse com o meu pastor, ia resolver alguma coisa. Eu tive que ir para o joelho. Tem coisas que pessoas podem te ajudar, mas tem coisas que as mãos de pessoas estarão atadas. Quem vai poder te ajudar é só Ele. Então entra no teu quarto. Isso é oração, Davi. É você rasgar a sua alma. Isso é integridade, é você ser sincera, é você ser verdadeiro. O verdadeiro amigo não é aquele que te bajula, mas é aquele que te confronta. Então, os bajuladores vão falar aquilo que você quer ouvir, mas aqueles que te confrontam querem o seu bem, vai falar a verdade. Isso é integridade. Essa característica, esse adjetivo é um dos adjetivos, é uma das características que agrada a Deus. Integridade. É o exemplo de Davi. Davi foi um homem íntegro, um homem sincero, sem cera, sem mancha. Procuraram defeitos em Davi e não acharam. O texto diz que procuravam uma ocasião para poder condenar Davi e não encontraram. Sabe o que eles fizeram? Mandaram o rei assinar um decreto. Tiveram que criar um decreto só para acusar Davi, porque puxaram a capivara de Davi, puxaram da coça de Davi e não acharam nada, irmãos. Quantas pessoas com nome sujo no Serasa, SPC, NSE, Serasa, SPC, esses negócios todos aí esquisitos. SPC, Serasa, esses troços aí. Não pode nem financiar nada numa loja, não pode nem ter um cartão de crédito. Ah, não, foi um capeta, foi o diabo. Foi não, irmão, você que gastou muito. Ué, capeta tá assistindo televisão agora, tá usando sofá, capeta tá construindo casa, trocando de carro, comprando roupa cara, trocando o celular Samsung por um iPhone. Aí a pessoa tem um iPhone de 10 mil reais, devendo o irmãozinho do lado. Crente, irmão, tô falando para quem tá fora, não. Tô falando crente, tá? Crente. Coitado do Davi, tem crente que corta lá e não paga o varão, tá precisando, irmão. Paga o Davi, gente. Irmão, olha que absurdo, crente devendo cantina de igreja e não paga, irmãos. Cantina de igreja. Pelo amor de Deus, irmão. Revista de escola dominical.
R$ 13, não paga. Aí uma pergunta que eu faço. Se a pessoa não paga uma cantina da igreja, uma revista de escola dominical, vai pagar umas Casas Bahia, loja 100? Se já mostra o caráter para os irmãos da igreja. Tem gente que está com o nome sujo, gente, no bairro. Não pode comprar nada no bairro. Por quê? É um mau caráter. Olha, eu falo, não vende para ele não paga não, vai te enrolar, caloteiro. Coitado da Maiara, irmãos. Ela quer receber, gente. Estou falando dos empreendedores aqui, tá? A Júlia lá que faz unha, mas quem? O Bruno da lanchonete, o Leandro lá do porcelanato. Deixa eu ver mais quem que mexe com coisas próprias aí. A irmã Maria da costura. Deixa eu ver. A Dani, ó, que limpa a casa dos outros, do povo. Oi? Meu Deus do céu. Não, mas aí tá em casa. Aí tá em casa. Vocês são uma carne só, aí vocês se resolvem. Mas, gente, eu tô falando de um assunto sério aqui, irmãos. Se eu tenho coragem de pegar minha Bíblia, eu não moro aqui na Ciderlândia, não, tá? Eu tô dentro do estudo. Ah, pastor, mas o senhor tá jogando indireta? Não, tô dando a palavra aqui. Se servir para alguém, pega como correção de Deus, para você melhorar. Não sei de nada, irmãos, eu nem moro aqui, tá? E também não fico andando na rua para ficar sabendo da vida de ninguém, não. Eu só vou lá no Davi, corto o cabelo e vou embora. A gente nem fica... Eu tô falando aqui, assim, só conversando, tá? Tá, Juninho? Se você estiver devendo aí, você paga, mano. Tá? Então, assim... Vou dar o meu exemplo. Imagina, do lado da minha casa lá tem uma padaria União. A moça lá é muito amiga nossa. Me conhece e tal. Ela não é crente. Ela não é serva de Deus, mas a filha era da igreja, enfim. A filha dela veio falecer, descansou no Senhor, era da igreja congregacional. Aí eu chego lá e faço um crediário com ela. Ela vai me vender pela confiança, irmãos. É confiança. A gente tem que aprender com os irmãos mais velhos, os antigos. Eu lembro da época da minha avó, do meu avô, que não tinha esse negócio de contrato, não. A palavra de um homem valia muito. Hoje em dia a gente tem que fazer contrato, porque infelizmente a palavra de pessoas já não tem mais valor. As pessoas já não têm mais palavra. Fala uma coisa aqui agora e daqui a pouco já desconversa, já fala outra. Aí eu vou lá, faço um crediário com ela e ela sabe que eu sou crente, irmãos. A Maíra atende a filha dela lá, a Maíra, a esposa do Endo. Aí ela sabe que eu sou crente. Estou dando exemplo, tá? Aí eu fiz o crediário. Estou comprando. De repente eu paro de pagar a Lídia, coitada. E estou passando na rua com a minha Bíblia na mão. E ela não é serva de Deus. Qual é a imagem que eu estou passando para ela? Que todo crente é caloteiro. Porque as pessoas que não conhecem, colocam todo mundo no mesmo balaio, gente, no mesmo pacote. Então em vez de eu ganhar a confiança dela e mostrar que eu sou diferente, eu estou sendo igual a todo mundo. Aí, às vezes, é coisa boba. 50 conto, que a gente gasta à toa. Aí eu estou enrolando a pessoa para pagar. Eu estou falando, gente, porque eu já trabalhei com vendas muitos anos. Eu vendi um kit de produtos de R$2.000 para uma menina que era da Umbanda. A menina financiou 4 vezes comigo e pagou os 4 vezes certinho, na palavra. Eu fiz isso para um conhecido que era evangelista, o camarada me enrolou 2 anos para me pagar. Por fim, eu cansei e falei, quero receber mais não, fica a sua dívida para lá e pronto. Aí depois de 2 anos, ele viu que o negócio ficou, né, ruim para ele. Aí ele foi lá e me mandou um dinheirinho lá. Aí eu falei, não. Aí ele falou, não, eu vou ir acertando por mês. Eu já estava tão assim, indignado ali no sentido da palavra, né? Já tinha deixado para lá, já tinha, né, desistido, que eu falei, não, manda só esse daí, tá bom, não precisa pagar mais nada não, sua dívida já está quitada. Pronto, acabou. Olha só. Então, caráter não é questão de religião, irmãos. Caráter não é questão de igreja, caráter é comportamento. E desculpa que eu vou falar aqui, infelizmente, tem pessoas lá no mundo que não servem a Deus, que tem um caráter melhor do que muitos cristãos.
Eu conheço pessoas católicos que estão há 50 anos casado. Eu morei numa casa de um casal católico que a gente não via a briga deles. Não ouvia eles falarem palavrão, briga nem nada. Bagunça nem nada. Aí tem casamentos de servos de Deus que é um quebra-pau, irmão. Que é confusão, que é palavrão, que é xingamento. Qual é o testemunho que nós estamos mostrando para as pessoas? Para eu fechar aqui, são 9:10. Caráter fala daquilo que eu sou. Então, a integridade é um dos pontos do caráter que agrada a Deus. Essa aula nós vamos dar sequência semana que vem, e no final desse seminário nós vamos ter uma dinâmica, algumas aplicações, um momento de comunhão, de brincadeira, nós vamos fazer algumas dinâmicas. Semana que vem, tá? Mas eu quero fechar dizendo para vocês que Paulo, servindo para mim, tá? Paulo disse, irmãos, que nós somos cartas escritas por Deus e lida pelo mundo. Aí uma pergunta que eu te faço: como o mundo tem lido a sua vida? O que eles estão olhando para você? As suas publicações, a sua conduta, os seus comportamentos. Nós somos uma carta escrita por Deus e lida pelo mundo, irmãos. Não adianta eu ser pastor num altar e eu não ser exemplo dentro da minha casa. Não adianta eu ser pastor aqui na Ciderlândia, porque, para misericórdia e honra de Deus, o bairro me reconhece como pastor do bairro. Quando tem algumas confusões aí no bairro, procura eu. Vira e mexe, tem um jovem aí me procurando, pedindo oração. Tem pessoas até de outras igrejas que vêm aqui pedir oração. É algo que a gente construiu aqui, mas o que adianta? Eu não moro aqui. Quem tem que saber que eu sou servo de Deus é o bairro que eu moro. E se eu não fosse homem de Deus no bairro que eu morasse, eu não teria um projeto social no bairro que eu moro. Você acha que os pais daqueles adolescentes iam deixar 30 adolescentes dentro de uma sala de aula com uma pessoa mau caráter? A semana toda, irmãos? Não. Então, seja exemplo de um homem e de uma mulher de Deus, porque as pessoas estão de olho em nós, irmãos. Eliseu passava, ia e voltava, ia e voltava. E na janela de uma casa tinha uma mulher só observando a forma de Eliseu andar, a forma de Eliseu tratar as pessoas e o comportamento dele. E isso não uma vez, isso ela observou durante um tempo, até ela chegar à conclusão: aquele homem é servo de Deus. Vamos fazer um quartinho aqui dentro de casa. Se ela não chegasse nessa conclusão, Dani, será que ela ia colocar um homem mau caráter dentro da casa dela em um quartinho? Não, irmãos. Tirar a privacidade do casal? Claro que não. Ela observava a conduta de Eliseu até concluir: lá vai um homem de Deus. Aquele homem é homem de Deus. E ainda chegou para o esposo e disse: marido, aquele homem é homem de Deus. Então, em nome de Jesus, que a nossa pregação em silêncio, com o nosso caráter, seja mais alto do que as nossas palavras. Porque às vezes nós gritamos muito com as palavras, mas erramos na nossa conduta. A nossa conduta fala mais alto do que as nossas palavras. Às vezes ganhamos pessoas no silêncio, só com o nosso testemunho, só com a nossa forma de andar, só com a nossa forma de tratar as pessoas. Com o nosso caráter. Então guarda isso no seu coração. Semana que vem é a parte prática, tá, Karine? Você que é professora, eu também sou professor agora, tá? Também sou professor. Semana que vem é a parte prática, tá? Nós vamos colocar algumas coisas em prática, vamos fazer algumas atividades. Então venha. Eu vou concluir no primeiro momento, né, o estudo, falando sobre os 2 últimos tópicos, e a gente vai para a parte prática, tá bom? Eu espero que você tenha guardado essa palavra no seu coração, irmãos. Em nome de Jesus. Se alimente dela, porque ela é vida para nós, tá? É essa palavra que nos dá sustento para a gente ter vida eterna, tá bom?
Foge de palavras que amassageiam o seu ego. Tá? Eu prefiro ser confrontado do que ser bajulado. Tá? Porque palavras que amassageiam o nosso ego nos levam ao inferno. Mas as palavras que nos confrontam nos levam à vida eterna. Amém? Deus abençoe vocês. Nós vamos orar. Temos um café ali fora, tá bom? Nós vamos ter um momento de comunhão. Eu quero passar a palavra ao pastor Afonso para estar agradecendo a Deus por esta noite, por este estudo, tá? E se alguém quiser falar alguma coisa, eu estarei aqui para a gente conversar, tá bom? Pastor Afonso, com toda a liberdade.